A minha família tinha falido e devido a essa falência que a minha família teve, meu pai teve que vender tudo e aí comprou um comércio lá. Então, assim, até os 10 anos de idade eu tinha tudo que eu queria. Todo final de semana a gente ia pra praia, a gente ia pra isso, ia pra aquilo. Meu pai tinha 2 Topics, tinha caminhão, era presidente da Câmara, foi vereador durante muito tempo, tinha restaurante. Então, assim, nossa vida estava totalmente estruturada. Minha mãe era professora. Porém, a gente perdeu tudo e aí a gente teve que ir pra lá. E aí eu era uma pessoa que tive tudo, né? Tive até quarto próprio. E aí do nada fui morar em Macapá e comecei a morar no chão, porque a gente não tinha cama, a gente não tinha móvel, todos os móveis tiveram que ficar, não tinha como levar, a gente não tinha dinheiro para pagar passagem, a gente foi de caminhão. É, e aí, quando chovia, a casa tinha goteira, a gente tinha que pegar os edredons que estavam no chão, os panos de chão que a gente dormia em cima deles, para poder procurar um local que não tinha, né? Nessa época eu tinha uma irmã ainda de 1 ano, uma irmã adotiva, e foi bem complicado durante esse período. Sei. E o que é que causou a falência do seu pai? Já que ele era presidente da Câmara, tinha Topic, tinha fábrica de lingerie também, se eu não estou enganado. Também, É, também um restaurante, né? isso. E eu vejo pessoa que tem uma Topic vive muito bem. Em alguns casos, eu conheço alguns casos de pessoa que tem uma Topic. Ele tinha duas, foi presidente da Câmara também, que a gente sabe que razoavelmente bem, dá para ir passando, e ainda tinha a fábrica de lingerie que nem se fala, né? Dono de fábrica de lingerie vive bem, principalmente naquele tempo, né? Que a concorrência era menor. Era bem menor. O que causou? Na realidade, eu acho que foi um conjunto de coisas. Eu acho que a política teve muito favor. O descontrole financeiro que ele tinha, porque eu acho que se você ganha um salário, hoje em dia é mais difícil isso, né? Mas se você ganha pouco e você consegue administrar, você consegue ter uma renda maior, você consegue ter uma fortuna maior, uma fortuna armazenada. Mas se você não tem controle financeiro, você pode ganhar 30 mil que não vai servir de nada. E aí teve a situação da política, que ele gastou também tudo que tinha na política. Nessa época aparecia uma lei que analfabeto não poderia ser candidato. E ele colocou minha mãe, só que nessa época minha mãe estava totalmente depressiva, porque minha avó tinha morrido, aí começou os problemas de família, teve esses atritos familiares, e a gente começou a perder tudo, caminhão virando, furou 8 pneus do caminhão. E aí, como eu tinha lhe falado anteriormente, esses pneus na época acho que custavam R$ 2.300, isso em 2004, que hoje é aproximadamente uns 10, 12 mil É, reais, por né? aí. E aí foram 8 pneus, as Topics elas quebravam toda semana. Então, assim, foi meio que uma onda de azar que contribuiu para que tudo acontecesse, entendeu? Entendi. Aí, quando vocês foram, você tinha apenas 10 anos, seus amigos todos aqui, a ida para lá, além porque talvez você não entendia nada, só as consequências que estavam pesando sobre você. Mas e as amizades que você deixou por aqui? Como foi, assim, Na, psicologicamente, a soma de tudo isso para você? na verdade, minha mãe ainda tentava passar a mão na minha cabeça para não contar a realidade total, porque assim, eu fui do céu ao inferno da noite pro dia, basicamente, né? Porém, tinha tipo assim, teve uma pessoa que eu não quero comentar assim o nome, que eu peguei e disse assim, mãe, achando que ela ainda tinha dinheiro, eu não sabia como é que tava a nossa situação. Eu sabia que tava difícil, né? Sabia que tinha dia que eu chorava por 10 reais, 10 centavos para comprar um pão, que naquela época o pão era 10 10 centavos, centavos. e não tinha. E aí eu peguei e disse assim, mãe, a senhora pode comprar tal coisa pra mim? Aí essa pessoa pegou, tava lá com a minha mãe, ela segurou nos meus dois braços e me sacudiu. Acorda que o período das vacas gordas acabou. Meu Agora Deus do não tem céu. mais isso não, tem que acordar pra realidade, tua mãe não tem mais dinheiro não.